Conflito pesadíssimo que está acontecendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, porque a Índia atacou o Paquistão com alguns mísseis na região da Caxemira do Paquistão e matou cerca de 5 pessoas, entre elas uma criança, e feriu mais de 50, tá? Nesse momento. O que é muito importante? Eu fiz um vídeo na semana passada falando qual que é o grande risco entre principalmente Índia e Paquistão. São 2 países nucleares, são 2 países que têm armas nucleares, mas que não assinam o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ou seja, eles não assinam compromisso da responsabilidade perante o tratado em relação às armas nucleares. Então, é uma tensão, não diria nem a mais, é uma tensão existente que existe. E eles você tem várias guerras. Na verdade, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre os vários conflitos, e a gente está vendo agora a situação escalar. Por quê? Porque na outra semana ainda a gente teve um ataque na Caxemira indiana, certo? Que matou mais de 20 pessoas, 26 pessoas, se eu não me engano. A Índia culpa o Paquistão, apesar do grupo que tenha sido reivindicado a autoria do atentado era um grupo pouco conhecido, porque eu já expliquei para vocês que na Caxemira, eu vou mostrar um mapa já já, na Caxemira é uma região que ela é dividida entre Índia e Paquistão e até um pedaço da China também. A Índia, ela reivindica a Caxemira inteira para ela, o Paquistão reivindica o território inteiro para ele, e além do que você tem dentro da Caxemira um movimento de independência em relação a qualquer outro país, Índia ou Paquistão. Eu até tinha falado na semana passada, que eu tinha feito um vídeo explicando inclusive a dança dos soldados, né, na hora da troca de guarda, lá diariamente os soldados se provocam de uma maneira muito estranha aqui pra gente. Eu esqueci de deixar no card, então já vou colocar aqui no card para vocês, não vou esquecer dessa vez. E vou deixar também o vídeo de eu explicando as guerras consecutivas. Também vou deixar no card, que é o vídeo que saiu na semana passada, tá bom? Então, para você que quiser acompanhar, se inteirar mais ainda sobre o assunto. Vamos lá, então, para o mapa? Vamos só lembrar uma coisa aqui muito importante. Deixa eu abrir o mapa aqui. Uma coisa muito importante. Índia, um país com maior população mundial, um país de maioria hindu. O Paquistão, um país de maioria muçulmana. Depois que a gente teve a independência da região, em 1947, certo? 1947, a independência com o fim do imperialismo britânico pós-Segunda Guerra Mundial, os 2 países entraram em conflito pela Caxemira. Então são várias guerras, uma delas inclusive não era necessariamente na Caxemira, mas a região do que eles chamavam lá de Paquistão Oriental, que seria Bangladesh, que conseguiu a independência com o apoio da Índia. Assistam o vídeo que eu falei para vocês, que eu explico lá direitinho, inclusive com apresentação de slides, tá bom? Aqui a gente tem a região da Caxemira. Toda essa região aqui que está pontilhada, que eu vou fazer questão aqui de passar de novo para vocês aqui, ó, é a região da Caxemira, tá bom? A Índia, ela tem 2/3 dessa região da Caxemira. Então a Índia, ela fica com essa parcela aqui da região da Caxemira para ela, certo? O Paquistão, ele fica com uma menor parte. Essa parte aqui pertence ao Paquistão. Então, o Paquistão aqui, ó. Podia ter colocado uma cor mais escura aqui, ó. O Paquistão. Ok. Certo? E aí a gente tem essa parte menor aqui, que pertence que está no lado chinês, tá bom? A China não está entrando nesse conflito aqui por enquanto que a gente está falando. Essa disputa é uma disputa política pela região, mas também é logicamente que tem interesses econômicos em cima disso, né? Afinal de contas, nós temos ali o rio Indo, que é esse rio aqui. Eu vou marcar em vermelho aqui para vocês. Vocês estão vendo esse traço aqui? Não sei se dá para ver no vídeo aqui, dependendo se você estiver vendo no celular, por aí. Tem um rio aqui, ó, passando, ó, coloquei em azul, né? E ele vai ter várias confluências e tal, e ele vai chegar até o Mar Arábico, né? Arábico. Esse rio, ele tem confluências, por exemplo, de outros rios, né? Ele tem de um rio chinês, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se passa pelo rio Gange, que ele é mais abaixo que o rio Gange, né? Mas não sei se ele passa ali. Eu sei que o delta do rio, ele está na Caxemira. Então, o delta do rio, né? Ele está mais ou menos aqui nessa região mesmo da Caxemira, certo? E ele vai passando por ali.
Ele é muito importante para os dois países, assim, principalmente quando se fala do Paquistão, porque ele é uma fonte importante de água para o Paquistão. Então ele é uma fonte importante para o Paquistão, mais do que para a Índia até, né? E o delta dele, as confluências, onde ele começa de fato, que vem de outros rios, surge na Caxemira. Então os países eles disputam inclusive esse território. Para o Paquistão seria terrível ele perder esse delta, né? Perder essa região, perder a região da formação do rio Indo. Agora, importante destacar também, a Índia afirmou que os ataques não foram em alvos específicos, certo? E o Paquistão fala que não. O Paquistão fala assim que os ataques foram em regiões onde o exército paquistanês guardava armamento, guardava mísseis. E também disse que com isso a Índia não ficará impune, tá? Porque foi um ataque a um país, né? Foi um ataque a um país. Foi lá na região de Muzaffarabad, que é uma região é a capital da Caxemira paquistanesa, tá bom? Então assim, a gente tem um conflito tenso, fica mais tenso ainda quando você sabe que os dois países são portadores de armas nucleares, e fica mais tenso ainda quando você sabe que os dois países não assinam o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A ONU hoje já se pronunciou, a Organização das Nações Unidas já estava vendo o que ia acontecer, a cagada que ia acontecer ali, e a ONU já se pronunciou, desculpem os termos, né, que às vezes a gente fala assim mesmo, a ONU se pronunciou falando que é preciso dar atenção para a relação entre Índia e Paquistão. Então, possivelmente a gente vai ter, se tiver uma escalada, continuar escalando esse conflito, possivelmente a gente vai ter ainda um pedido de reunião do Conselho de Segurança da ONU para poder fazer uma pressão para um cessar-fogo. Mas é isso. Então, assim, é um conflito que existe há mais de décadas aí, só que você não tem uma declaração de guerra formal. Meu cachorro está latindo lá no fundo, não liguem, mas eu já estou fechando o vídeo por aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre esse conflito. Deixa eu voltar aqui para a minha imagem. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Vocês querem que a gente continue aqui fazendo esse tipo de vídeo? Eu vou fazer um pedido importante aqui para vocês que chegaram agora no final desse vídeo, que é para vocês curtirem, para ajudar o nosso conteúdo continuar crescendo, né? Enquanto isso, meu cachorro está latindo mesmo, tá, gente? Não tem como. É o período dele agora que ele clama por atenção. Mas vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!